A manchete é: Bolsonaro finalmente faz o seu primeiro pronunciamento depois da derrota na eleição. As manifestações pacíficas sempre serão bem-vindas, mas os nossos métodos não podem ser os da esquerda, que sempre prejudicaram a população. No Brasil, a apuração dos votos é muito rápida e, graças a isso, é muito comum que os candidatos derrotados assumam essa derrota e parabenizem o vencedor logo no mesmo dia da eleição, ou na mesma noite, pelo menos, né? Olha, não há democracia do tamanho da nossa em que isso possa ocorrer, em que isso seja possível. A tradição, que é conservada desde os anos 90, foi contrariada justamente pelo conservador Jair Bolsonaro. A eleição foi no dia 30. Naquela noite, nem sinal do Bolsonaro. Aí no dia 31, passou batido, passou reto pelos jornalistas que aguardavam ele ali na porta do palácio. Na tarde do dia 1º de novembro, finalmente ele aparece. Tá aí, caminhando em direção aos microfones. Microfones de dezenas e dezenas de jornalistas do Brasil e do mundo que estavam ali para ouvir o cara. Ok? Quero começar agradecendo os 58 milhões de brasileiros que votaram em mim no último dia 30 de outubro. Os atuais movimentos populares são fruto de indignação e sentimento de injustiça de como se deu o processo eleitoral. As manifestações pacíficas sempre serão bem-vindas, mas os nossos métodos não podem ser os da esquerda, que sempre prejudicaram a população, como invasão de propriedades, destruição de patrimônio e cerceamento do direito de ir e vir. A direita surgiu de verdade em nosso país. Nossa robusta representação no Congresso mostra a força dos nossos valores: Deus, pátria, família e liberdade. Formamos diversas lideranças pelo Brasil. Nossos sonhos seguem mais vivos do que nunca. Somos pela ordem e pelo progresso. Mesmo enfrentando todo o sistema, superamos uma pandemia e as consequências de uma guerra. Sempre fui rotulado como antidemocrático e, ao contrário dos meus acusadores, sempre joguei dentro das 4 linhas da Constituição. Nunca falei em controlar ou censurar a mídia e as redes sociais. Enquanto presidente da República e cidadão, continuarei cumprindo todos os mandamentos da nossa Constituição. É uma honra ser o líder de milhões de brasileiros que, como eu, defendem a liberdade econômica, a liberdade religiosa, a liberdade de opinião, a honestidade e as cores verde e amarela da nossa bandeira. Muito obrigado. Uns 2 minutos de discurso e olhe lá, quem esperava ver o presidente do Brasil condenar os bloqueios nas estradas, bloqueios que estão estrangulando o país, que podem fazer faltar medicamento, podem fazer faltar comida nas grandes cidades, quem esperava ver o Bolsonaro condenar isso de maneira veemente, ficou chupando o dedo, né? Teve só isso aí mesmo. As manifestações são bem-vindas desde que não sejam como as manifestações de esquerda. Ou talvez ele quisesse dizer que manifestações são bem-vindas se não forem de esquerda, né? Alguma coisa nesse sentido. Seja como for, o Bolsonaro larga o microfone e na sequência vem o ministro-chefe da Casa Civil, o articulador político do governo, o Ciro Nogueira. Cabe a ele passar ali um verniz de democracia nessa tarde sombria de 1º de novembro. O presidente Jair Messias Bolsonaro me autorizou, quando for provocado, com base na lei, nós iniciaremos o processo de transição. A presidente do PT, segundo ela, em nome do presidente Lula, disse que na quinta-feira será formalizado o nome do vice-presidente Geraldo Alckmin. Aguardaremos que isso seja formalizado para cumprir a lei no nosso país.
Os analistas, colunistas e palpiteiros profissionais foram unânimes ao interpretar esse brevíssimo discurso do Bolsonaro e do Ciro Nogueira. É golpismo como sempre foi, né? É o Bolsonaro deixando margem, deixando dúvida, para poder atacar as instituições novamente, talvez muito em breve, viu? Uma voz, para resumir todas as vozes aí da mídia hegemônica, pode ser a do Josias, do UOL. Ouve aí. Ele está insinuando que houve fraude no processo eleitoral. Aí ele agradece aos votos que obteve e se apresenta como representante dessa direita que ele diz que surgiu de verdade no Brasil, repete o bordão dele, Deus, Pátria, Família e Liberdade. E, na prática, o que nós estamos ouvindo aqui é, a qualquer momento, o presidente pode surgir com um novo capítulo, com uma nova crise, com um novo questionamento ao processo, porque ele está dizendo, com todas as letras, que qualquer manifestação que ocorra no país será bem-vinda. Aí ele diz, não podemos repetir os métodos da esquerda. Então, por favor, caminhoneiros, se acharem que é o caso, desobstruam as vias de acesso, porque não podemos nós repetir os métodos da esquerda, invadindo propriedades, destruindo patrimônio e obstruindo o direito de ir e vir. Então, ele condena sem muita ênfase a modalidade de protesto escolhido, mas avaliza o protesto, dizendo que ele é justo e que decorre da indignação, porque há um grande sentimento de injustiça em relação ao que foi feito no processo eleitoral. Talvez tão importante quanto o discurso sejam as reuniões que o Bolsonaro teve ou não teve nas horas que antecederam essa fala. É que o Bolsonaro, ele queria se reunir com os ministros do Supremo Tribunal Federal. Só que os ministros, eles perceberam que o Bolsonaro poderia usar os bloqueios nas estradas para fazer algum tipo de chantagem. Talvez alguma coisa nessa linha assim, tipo, tem aqueles bloqueios lá. Se vocês me garantirem que eu, Bolsonaro, jamais serei preso, eu posso dar uma palavrinha aqui e aí os meus malucos, eles imediatamente vão se dispersar. Poderia ser alguma coisa nesse nível, só que não aconteceu porque os ministros se recusaram a ter esse encontro aí com o Bolsonaro. Aí o Bolsonaro se encontrou com quem? Ministro da Defesa, militares do alto comando e, pasme você, provavelmente o diretor da Polícia Rodoviária Federal. Essa polícia que se recusa a limpar as estradas. Você me disse que o ministro da Defesa esteve aí no Palácio. O diretor da Polícia Rodoviária Federal também esteve aí? Você tem essa informação ou não? A gente não tem, mas é muito provável que ele estivesse, porque tem duas entradas aqui, eles conseguem driblar a gente quando eles querem. Mas é muito provável, porque pelo que eu apurei, a pauta da reunião com o ministro da Defesa era segurança pública. Então é algo que tem tudo a ver com o que está acontecendo nas estradas brasileiras. O Bolsonaro está fazendo o que ele sempre fez. Está mantendo o Brasil naquele estado permanente de caos, porque é só no caos que o bolsonarismo pode reinar. Seria muito ingênuo esperar do Bolsonaro um discurso pacificador. Pacificar o Brasil não é uma tarefa para ele. Pacificar o Brasil é uma tarefa para nós. Para continuar fazendo conteúdo e, quem sabe, expandir o projeto, o Meteoro depende de contribuições. A chave Pix do canal é essa aí, pixmeteoro@gmail.com. Você pode ajudar, mas claro, só se você quiser. Muito obrigada por ver esse vídeo até o final.